Graça e paz ao povo de Deus, estamos em mais uma oportunidade, caminhando aí nessas 5 aulas para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estamos abordando assuntos poderosos da teologia simples e poderosa do Código 66 da palavra de Deus. Na aula anterior, falamos que Deus, o Senhor, é o centro de tudo. E logo quando nós compreendemos que Deus é o centro de tudo, logo a bênção de Deus, ela se instala sobre as nossas vidas. Nós vamos falar acerca de 5 pilares. Hoje vamos falar acerca do pilar número 2 para o triunfo e a projeção em nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender um segundo pilar que nos faz triunfar e ter êxito na vida em todas as áreas, seguindo o Código 66, a Bíblia Sagrada. O segundo pilar é o domínio. A Bíblia vai nos revelar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para dominar sobre tudo que o Senhor teria criado. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26. Deus criou o homem para dominar. Após Deus ter criado a fauna, a flora, a vegetação, após o Senhor ter separado as águas doces das águas salgadas, após o Senhor ter colocado ouro sobre as águas dos rios que banhavam o Éden e pedras preciosas, Deus agora dá a condição ao homem de dominar sobre toda a criação. Deus, o Senhor, nos deu a oportunidade e entregou sobre nós, o homem, para dominarmos e não deixarmos ser dominado. Quando nós olhamos ainda para a palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, nós vamos compreender e entender o texto sagrado que o apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor, o homem a qual o Senhor deu a confiabilidade de escrever pelo menos 13 cartas, o apóstolo aos gentios, ele então vai narrar à igreja que estava na Galácia, dizendo que eles deveriam possuir o fruto do Espírito. Paulo está dizendo a uma comunidade acerca dos frutos do Espírito e ele posiciona acerca da autoconfiança, do autocontrole, da temperança ou do domínio próprio. Paulo está falando que eles deveriam dominar a situação, dominar as suas emoções, dominar o lado espiritual para não serem sucumbidos pela carne e pelas forças malignas. Paulo está dando uma orientação que o dever deles era sim dominar em meio às incertezas, em meio às imoralidades, impurezas que estavam instaladas dentro daquela comunidade, naquela região. Paulo fala do domínio próprio, da temperança, que é o autocontrole. Paulo está dizendo que eles não deveriam deixar ser dominado. E nós estamos vivendo em dias que muitas pessoas têm sido dominadas pelo medo, pela incerteza, dominados pela frustração. Porém, nós devemos dominar o ambiente, influenciar as outras pessoas e dominar aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 24, o verso de número 14 em diante, nós vamos ver um cenário turbulento,
um cenário onde Josué está liderando um povo após a morte do seu líder mentor Josué. Ele então está na frente da batalha. O cenário é caótico, o cenário é difícil, a guerra e a batalha estavam travadas, e Josué então olhando para o cenário, olhando para as influências negativas, Josué agora chama a responsabilidade ao povo, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a vocês, quem escolheis? A Deus ou a Baal? Josué está se posicionando, está dominando em meio a um tempo crítico, caótico, a um tempo adverso, a um tempo politicamente e espiritualmente decaído. E Josué então se posiciona dizendo: eu vou dominar a situação, eu vou servir a Deus, e Deus, o Senhor, vai me entregar a vitória. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, para a palavra de Deus, nós vamos compreender que neste código de 66 livros há coisas poderosas, há coisas magníficas, onde então a Bíblia vai nos deixar pontuada para nós compreendermos que Deus, o Senhor, é maior. Sim, Deus é maior do que todas as coisas. E se nós dominarmos as situações, se nós realizarmos com propriedade o que Deus tem entregado sobre a nossa vida, tomarmos firmemente, acreditarmos no Senhor, certamente Deus começará a trazer projeção sobre a nossa vida em todas as áreas, seja na área física, espiritual, social, matrimonial, financeira, em qualquer área da nossa vida, Deus pelejará por nós. Espero você na próxima aula para continuarmos esse ciclo de 5 aulas, aprendendo com o Senhor, aprendendo com o Código 66, com a Bíblia Sagrada, para triunfarmos e termos projeção em nossa vida. Deus te abençoe.